Olá, meus amados irmãos, queridos amigos, bem-vindos a mais esta Roda dos Esclarecedores. Por favor, preste bastante atenção naquilo que temos programado para as próximas semanas aqui na PIBG. Eu começo falando a respeito do curso que começará agora no dia 30 de julho. O curso se chama Introdução à Restauração da Alma, é promovido pelo Ministério Rever aqui da PIBG. O horário será sempre das 8h30 da manhã às 11 da manhã. Nós já enviamos o link para a sua inscrição e caso você tenha dúvidas, converse com uma das pessoas responsáveis pelo Rever. No slide ao lado aparece o telefone da Ildete Dantas, líder deste ministério. E no dia 5 de agosto será o Dia da Ação Social aqui na PIBG. Está se aproximando rapidamente. Será um dia onde nós ofereceremos aqui na PIBG várias coisas para você se beneficiar. Por exemplo, nós teremos aqui nutricionistas, psicólogos, exames de vista, atendimento médico e assim por diante. Aparece aqui também no slide e você pode obter informações aí ou compareça aqui no dia 5 de agosto, das 10 até as 15 horas, ok? E no dia 6, no período da Escola Bíblica Dominical, ou seja, das 9 até as 10 horas, algumas ofertas para sua edificação. Uma delas sendo a classe para adultos, todos os domingos, ok? O estudo da carta de Filemon e o presbítero Sebastião, quem leciona nesta classe, e o pessoal tem falado muito bem das aulas dele. Então, venha participar todos os domingos, ok? E a classe para mulheres é uma nova classe com um propósito, na verdade não é uma nova classe, é a mesma classe para mulheres, só que agora com uma temática interessante, que é mentiras em que as mulheres acreditam e as verdades que as libertam. A irmã Eliana Rabelo tem mais informações para você. Da mesma maneira, aparece aqui ao lado o telefone dela para você obter mais informações, tá? Da mesma maneira, das 9 às 10 horas no domingo. E uma nova classe, agora sim, bem interessante, com a temática ajudando as pessoas à luz da palavra. Qual é a ideia da Gisele e da Cris Kinder? É capacitar você que sente um chamado para ajudar as pessoas, orientando-as à luz da palavra. Então, venha a partir do dia 6 de agosto, mesmo horário, das 9 até as 10 horas, para capacitar-se para essa excelente obra que, se Deus chamou você, você precisa, né? Precisa capacitar-se e responder o chamado de Deus. O Ministério 50 Mais está ativo. No dia 12 de agosto, das 9 até as 12 horas, haverá um delicioso café e depois uma palestra com a Sheila Pereira sobre assistência social e estatuto do idoso e uma aula de alongamento e ginástica corporal. E no dia 19 de agosto teremos o nosso terceiro encontro da liderança PIBG. A maior parte desse encontro será dedicada a palestras sobre equipes de ministério altamente eficazes. Será uma palestra ministrada pela Ildete. Ok? Então, esperamos você que aparece aqui, olha, presbíteros, diretores, membros do Conselho Fiscal, líderes de ministério especialmente e líderes de grupos familiares. Você não pode perder esse encontro. E as contribuições, nós esperamos que você faça isso. Eu estou gravando este material para o dia 27 e o dia 30 está aí. Se você ainda não contribuiu, faça isso para que a gente consiga manter as contas da igreja em ordem. Contamos com a sua generosidade. Fique agora com as demais partes desta Roda dos Esclarecedores.
Graças e paz, queridos irmãos e amigos da Roda dos Esclarecedores. Bom estar com vocês mais uma vez, chegar até você através do nosso canal do YouTube. E eu convido você a cantar comigo sobre um Deus que é incomparável, que não há nada de valor maior do que o nosso próprio Deus. O Deus que habita em nós, o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Cante assim comigo, ó. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Sua imagem está revelada em nós, expressando teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegado a ti, Senhor, incomparável és. Ele é incomparável, nada se compara ao valor desse Deus. Cante mais uma vez comigo assim, ó. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Sua imagem está revelada em nós, expressão do seu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Que nossa alma esteja apegada somente a Ele, a esse Deus que é incomparável. Vamos continuar adorando Ele? Cante comigo, cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a tua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele,
cantar mais uma vez essa canção, diga assim comigo: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Toda honra, glória e majestade a Ele. Neste último encontro, para falar a respeito de dinheiro, dívida e finanças, a pergunta sobre a qual pensaremos é: como sair das dívidas? O Dr. Jim trata deste assunto no capítulo 30 da sua obra, e eu vou reproduzir aqui os principais conselhos oferecidos por ele. Antes, porém, precisamos reconhecer que o endividamento é uma realidade dramática na vida de muitas pessoas e de muitas famílias. Às vezes, como nós vimos anteriormente, as pessoas se endividam por razões que fogem ao controle delas, né? São variadas razões. Por exemplo, o surgimento de uma enfermidade que consome os recursos da família, uma calamidade, incluindo aí a perda de emprego, mas tantas outras calamidades acontecem, não é? Uma necessidade, entre aspas. Às vezes as pessoas pensam que têm determinada necessidade e acabam se endividando por causa disso. E uma dívida contraída pela fé. Isso aqui tem o sentido de que às vezes as pessoas, vai entrar uma grana, vai entrar um dinheiro, e aí contraem uma dívida, o dinheiro não entra e aquela dívida então fica ali, sendo rolada e muitas vezes mal administrada. E boa parte das dívidas, no entanto, são contraídas porque as pessoas não souberam lidar com a renda ou com as despesas que tinham. E também tem os casos de as pessoas não conseguirem adiar a gratificação desejada. Ou seja, elas endividam-se para a obtenção de uma satisfação imediata. E depois ficam pagando isso a prestações, né? Como nós vimos anteriormente, há muitas consequências do endividamento. Menciono rapidamente, a título de lembrança, a escravidão, o rebaixamento do padrão de vida, a perda até de coisas que já possui e o estresse diário, obviamente, né? Colocar a cabeça no travesseiro e lembrar que tem dívida, meu Deus, como isso deve ser ruim. Eu digo como deve ser ruim porque eu não tenho essa experiência para a minha alegria e para a honra e glória de Deus também. Muito bem, vamos concentrar nossa atenção, ainda que rapidamente, em como sair da dívida. Dr. Jim oferece 10 conselhos. Eu vou mencioná-los aqui, tentar ilustrar com uma ou outra experiência do aconselhamento pastoral.
Primeiro conselho que ele dá: identifique todo e qualquer pecado que tenha contribuído para a sua crise financeira e arrependa-se dele. Não é fácil muitas vezes a gente encontrar pecados em nós, né? Mais fácil encontrar nos outros. Mas é preciso identificar pecados que conduzem a endividamento. E aí o que você tem que fazer? Você tem que, além de identificar, você tem que confessar esses pecados. Eu vou mencionar alguns dos pecados que podem conduzir a endividamento. Eu não vou ler as passagens, mas elas aparecem ao lado, você poderá fazer isso. A preguiça, sendo um destes pecados. A falta de planejamento também é um pecado, viu? Gestão negligente, então muitas vezes obtém recursos, mas não gerencia de maneira adequada, isso é um pecado, porque tudo que Deus coloca na sua mão precisa ser bem administrado. Mentiras, muitas vezes é isso, né? Eu vou limitar os meus gastos, mas nunca toma as devidas providências. O roubo, como aparece lá em Efésios 4:28, né? E entenda isso, tomar emprestado e não pagar é roubo. Se você está fazendo isso, você está cometendo um pecado. Despesas tolas por ganância e satisfação nas coisas terrenas. Muita gente, infelizmente, né, busca satisfação nas coisas terrenas, provoca uma dívida e isso é pecado. Você precisa se arrepender. Muitas dívidas são resultantes de pecados. Então, o que é que você tem que fazer em relação aos seus pecados? Primeiro, você precisa reconhecê-los. Depois, você precisa se arrepender mesmo dos seus pecados e procurar abandoná-los, tá? Porque arrependimento não é apenas reconhecer que errou. Arrependimento não é apenas ficar triste porque errou. Arrependimento é uma firme disposição de fazer o que é certo, do jeito certo e no tempo certo, significando com isso abandonar o erro e o pecado. Segundo conselho, comprometa-se a não se endividar. Há pessoas com sérios problemas de compulsividade. Acontece com elas algo semelhante ao que acontece com o viciado em drogas, né? Muitas vezes tem uma vontade enorme que vai até a página 2 e depois volta a consumir drogas. Muita gente tem problemas na área das compras, não conseguem se controlar, né? Então, compromisso é fundamental. Terceiro conselho, corte drasticamente as despesas. Situações complexas exigem medidas extremadas, caso contrário, elas não se resolvem. É preciso fazer sacrifícios. Eu lembro-me de uma assessoria que a minha esposa estava dando a uma pessoa altamente endividada. Vários fatores contribuíram para que esta pessoa se endividasse. E as medidas para sanar a situação não poderiam e nem tinham como ser superficiais, né? Levou um tempo até que essa pessoa entendesse a situação e aceitasse de boa mente entrar em sacrifícios que eram necessários. Você deve ter ouvido já a frase: não se cura câncer com band-aid. Na questão financeira, se não houver disposição para tratamento de choque, pode-se chegar ao óbito ou à falência rapidamente. Quarto conselho: trabalhe mais e de maneira inteligente para aumentar a sua renda. Por vezes, o que precisará acontecer é se oferecer para horas extras no seu trabalho ou mudança de turno, se for uma possibilidade, não é óbvio. Arrumar um segundo emprego ou mesmo fazer bicos. Eu me lembro que, não por problema de endividamento, mas por desejo de alcançar alguns objetivos mais rapidamente, tanto eu quanto a minha esposa
vendemos férias. Também aconteceu de, em período de férias, irmos trabalhar para outras pessoas. Passamos um mês, por exemplo, numa outra cidade, num outro estado, realizando trabalho de pessoas que saíram de férias. Eles precisavam de gente de confiança para fazer o que eles faziam. Lembraram-se de nós, entraram em contato, então nós pegamos férias e fomos cobrir as férias deles para levantar um recurso a fim de realizar alguma coisa naquela época, né, que estávamos querendo realizar. Quinto conselho: reflita sobre a possibilidade de o cônjuge que não trabalha arrumar um emprego. Há muitos aspectos a equacionar numa situação assim, obviamente. Especialmente, precisa-se olhar o custo-benefício. O que quero dizer com isso? Por exemplo, se o casal tem crianças pequenas, cuidadas por quem fica em casa, tem que se avaliar o custo-benefício, né? O que vai acontecer com essas crianças? Vamos ter que pagar uma cuidadora? Vamos ter que colocar numa creche? Vamos ter que colocar numa escolinha? Quanto é que isso vai custar? Compensa ir atrás de uma remuneração no mercado de trabalho que será depois investida no pagamento de tantas outras coisas? Então, o custo-benefício, né? Será que vale a pena? Por vezes, há que se pensar em alguém para limpar a casa, né? Então, está todo mundo saindo. O que acontece com a casa? Precisa de alguém para limpar, cozinhar, lavar, passar a roupa, a fim de liberar a pessoa para trabalhar fora, né? Será que compensa? Enfim, acho que ficou claro essa questão de custo-benefício. Se a resposta for sim, o custo-benefício vale, então, por um tempo, quem sabe seja uma boa alternativa para sanear as dívidas. Sexto conselho: venda alguns bens para reduzir a sua dívida. Possibilidades aqui: joias, instrumentos musicais, móveis, eletroeletrônicos, bicicleta, carro, imóvel, coleção de algo de valor, ferramentas. Já aconselhamos pessoas que tinham um carro razoável a vender aquele carro, pegar parte do valor levantado para quitar dívidas, especialmente se é em cartão de crédito ou cheque especial, né, na época do cheque especial. Então, compra-se um carro depois de menor valor, obviamente, né, tem as questões de manutenção, enfim, até que você consiga se reequilibrar e voltar a ter capacidade de investimento. A ideia aqui é transformar algum bem em recurso para reduzir sua dívida. Faça tudo ao seu alcance para fugir dos juros. Sétimo conselho: pique o cartão de crédito se você não consegue parar de usá-lo. É radical? Não tenho dúvidas que é radical, mas em alguns casos esta é a solução. Aconselhando algumas pessoas e mesmo casais, sugerimos que deixassem conosco o talão de cheques e o cartão de crédito. Talvez a passagem bíblica para fundamentar isso seja Mateus 5,30. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ir todo o corpo para o inferno. Acho que você entendeu o paralelo aí, não é? Oitavo conselho: não se endivide mais para pagar suas dívidas. Vemos algumas vezes gente usando o cartão de crédito, né, o crédito de um cartão para cobrir a dívida de outro cartão. Isso é algo que você não deve fazer. Não deve fazer por quê? Porque não resolve o problema, só transfere o problema. E algumas vezes acrescenta dor ao sofrimento, né? Então, uma alternativa aqui
É buscar trocar aquela dívida na qual você paga uns juros aí de às vezes 10, 11, 12% por mês, por outra que você paga juros de 5% ao mês, até que consiga quitar completamente a dívida. Ou seja, não é para ficar usando esse expediente vez após vez. Não, você vai usar uma vez, quita a dívida e viva sem dívida. Nono conselho. Busque conselho e se deixe cobrar por gente piedosa. Eu citei há pouco o fato de que confiscamos talão de cheques e também cartão de crédito nos processos de aconselhamento. Aqueles que se submeteram a esse tratamento de choque de forma humilde, reconhecendo que haviam perdido o controle, em breve conseguiram reencontrar o equilíbrio. Mas é preciso humildade para fazer isso, né? É preciso também determinação para prestar contas e se submeter aos combinados. Até quando? Até que a dívida seja resolvida, obviamente, ok? Então, buscar conselhos e se deixar cobrar por gente piedosa vai livrar você de ser cobrado por gente impiedosa. Entendeu? 10º conselho, ore diariamente quanto à questão. Em Tiago, capítulo 1, verso 5, lemos o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, olha só, na medida em que você tenha real interesse em resolver o seu problema de endividamento, na medida em que você buscou conselheiros e se submeteu a eles, na medida em que você estabeleceu um orçamento e contemplou um plano factível, execuível para resolver as suas dívidas, vá à presença do Pai muitas vezes para pedir sabedoria, misericórdia e graça, força, estratégias, né? E para quê? Para enfrentar as provações financeiras que vêm pela frente. A gente nunca está livre, tá? Das tentações ou das provações financeiras. Não ceda às tentações. Este é o conselho que aparece lá em Tiago, capítulo 4, verso 7. Portanto, diz Tiago, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Este conselho aí de Tiago precisa ser aplicado às questões das compras, dos empréstimos, dos endividamentos de toda a natureza. E eu espero, em nome de Jesus, que tais conselhos te ajudem e te impulsionem a resolver eventuais dívidas ou não entrar nelas. É isso aí. Um forte abraço. Até a próxima vez. Continue agora com as demais coisas desta roda dos esclarecedores. Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais um tempo de oração dentro da roda dos esclarecedores, esse tempo de nós apresentarmos os nossos pedidos, os nossos agradecimentos diante do Senhor. A Conceição Tavares pede oração pela família do Fábio, a Andréia, que é a esposa, e o Vinícius, filho. Fábio faleceu no último final de semana. Ela pede também pelo James, esposo da irmã Mara. Ele está realizando exames devido a um tumor no cérebro. A Jéssica Leal agradece por sua vida profissional, acadêmica e sua saúde. O Marcelo Batista pede oração por sua cunhada que está com câncer novamente. Pede também oração pelos pastores, diáconos, irmãos da igreja, por aqueles que estão passando por enfermidades
e agradece por sua família e seu trabalho. O Roque pede oração por Alzira, pelo movimento de homens na igreja, por despertar espiritual dos membros, por unidade da igreja, por avivamento espiritual da igreja no Brasil e pela vida ministerial. O Marcelinho pede oração pela irmã Luana, que sofreu um acidente e está na fila de espera para realizar a cirurgia. A Vanessa pede continuidade das orações por sua mãe, em relação à saúde mental e também o retorno dela para a igreja. O Gilberto pede oração por sua viagem esta que ele irá realizar no dia 25/7 com seus amigos Pastor Cláudio e Adriana para um tempo de oração. O Tiago Camargo pede oração por seu amigo Sérgio, que foi diagnosticado com câncer de pulmão e está com comprometimento renal. Ele se encontra internado na UTI. A Cirlei Dantas pede oração pela família de sua amiga Josefa. Ela veio a falecer ontem. Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor esses pedidos e também esses agradecimentos. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos desfrutar da presença do Senhor que é real, que é conosco. Obrigado porque nós podemos recorrer a um Deus que é fiel a nós, a um Deus que se importa conosco, a um Deus que nos ama. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar diante do Senhor a família do Fábio, a Andréia e também o Vinícius. Colocamos essa família diante do Senhor em razão do falecimento do Fábio, Pai. Tão jovem, entrou no hospital para fazer uma cirurgia relativamente simples e depois de alguns dias veio a falecer. Imagino o choque para essa família, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Cuida da Andréia, cuida do Vinícius, abençoa essa família, Pai. Consola, conforta, pois só o Senhor tem esse consolo e esse conforto no momento em que eles estão vivendo, Deus. Em nome de Jesus, cuida dessa família, Pai. Clamamos também pela vida do James, esposo da irmã Mara. Ele está realizando exames devido a um tumor no cérebro, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor direcione os melhores tratamentos. Se for da tua vontade, que o Senhor coloque a tua mão e manifeste a tua cura, Deus. Em nome de Jesus, coloca a tua mão na vida do James, cuida dele, cuida da família dele, cuida desses exames, ó Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor haja diante dessa situação, ó Deus. Louvamos ao Senhor pela vida profissional e acadêmica e também pela saúde da Jéssica Leal, Pai. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor tem cuidado da sua filha nesses âmbitos, nessas áreas, ó Deus. Louvado seja o Senhor por isso, te agradecemos, porque sabemos que tudo vem de Ti, ó Pai. Aleluia, louvado seja o Senhor, ó Deus. Nós clamamos ao Senhor pela cunhada do Marcelo Batista, que está novamente com câncer, Pai. Que o Senhor cuide dela, se for da tua vontade também, ó Deus, que o Senhor manifeste cura em nome de Jesus, Senhor. Seja uma cura milagrosa, seja cura por tratamento, por medicamentos, mas que o Senhor manifeste a tua cura ali em nome de Jesus, Pai. Nós também clamamos ao Senhor pelos pastores, diáconos e também os irmãos da igreja, que o Senhor cuide de cada um diante das suas funções, diante das suas responsabilidades, ó Deus, diante das suas realidades, ó Pai, em nome de Jesus. Também clamamos por aqueles que estão passando por enfermidades, que o Espírito do Senhor ministre ao coração de cada um, que o Senhor renove, que o Senhor restaure saúde, ó Pai, em nome de Jesus. Nós cremos no Deus que cura enfermos, que fez cegos verem, que fez coxos andarem, e o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Pai. Então, em nome de Jesus, manifesta a tua cura hoje em nosso meio, que nós possamos ver o teu poder se manifestar dessa forma na vida daqueles que estão necessitados, ó Deus. E louvamos ao Senhor pela família do Marcelo, Pai, e também pelo trabalho dele. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado com eles, obrigado pelo suprimento do Senhor na vida da família dele, através do trabalho que o Senhor tem dado para ele, Pai. Clamamos ao Senhor pela dona Alzira, mãe do Roque, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor cuide dela, que o Senhor cuide da mente dela, do coração dela, abençoa ela em todos os sentidos, ó Pai, em nome de Jesus.
Também clamamos por esse movimento de homens maravilhoso que tem acontecido aqui na igreja, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor continue firmando, que o Senhor repreenda todas as ações e ciladas do maligno contra este público, contra as famílias, contra os homens da nossa igreja, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Também clamamos ao Senhor por despertar espiritual daqueles que são filhos teus e que fazem parte desta igreja, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor manifeste despertamento, Pai. Também te pedimos por unidade da igreja, que nós estejamos unidos num só propósito, em Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Também clamamos por avivamento na igreja ou da igreja no Brasil, ó Pai. Que a igreja evangélica brasileira possa ser um testemunho do Cristo ressurreto e do Evangelho verdadeiro, Pai, em nome de Jesus. E também clamamos ao Senhor pela vida ministerial do Roque, que o Senhor cuide dele, que o Senhor abençoe a ele, assim como a Cris, a Manu e também a Isa, abençoa a família deles, Pai, em nome de Jesus. Clamamos ao Senhor pela Luana, que está internada, à espera de uma cirurgia devido a um acidente que ela sofreu. Que em nome de Jesus o Senhor abra os caminhos, que em breve essa cirurgia possa ser feita, Pai. Se for possível, que essa cirurgia seja antecipada e que o Senhor dê a ela uma recuperação plena também, ó Pai, em nome de Jesus. Pai Santo, clamamos pela vida da mãe da Vanessa e te pedimos pela saúde mental dela, Pai, e também pelo retorno dela à igreja. Cuida da mente dela, cuida das emoções dela, ministra, Pai, sobre a mente, sobre as emoções dela e cuida, Pai, do coração dela, da mente dela, convencendo ela de que o melhor lugar para estar é na igreja do Senhor, Pai, é no meio dos irmãos, é sendo edificada no corpo de Cristo e não fora do corpo de Cristo, Pai. Então, em nome de Jesus, ó Deus, se manifesta na vida dela, Pai. Nós pedimos pela viagem que o Gilberto fará no dia 25, junto com o pastor Cláudio e com a Adriana, que seja um tempo prazeroso, que seja um tempo proveitoso, que seja um tempo abençoado para eles, ó Deus, em nome de Jesus. Pai Santo, também colocamos diante do Senhor a vida do Sérgio, amigo do Tiago Camargo, Pai. Foi diagnosticado com câncer de pulmão, está com insuficiência renal, internado na UTI. Deus, em nome de Jesus, cuida dele, Pai. Seja com ele naquele leito de hospital agora, Deus, em nome de Jesus, manifestando o teu poder na vida dele, Pai. Cuida, Senhor, em nome de Jesus, manifesta a cura, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Cuida, Pai, do Sérgio, ó Deus. E te pedimos também, ó Deus, pela família da Josefa, irmã da Cirlei. A Josefa veio a falecer nesta segunda-feira, que o Senhor seja com a família, confortando, consolando, dando tudo o que a família precisa nesse momento, Pai. Que o Senhor ajude a família a passar pelo luto, Deus, em nome de Jesus. É diante do Senhor, Pai, que nós entregamos todas essas coisas, que nós oferecemos ao Senhor a nossa adoração. É em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A PIBG agradece a sua oferta generosa para a manutenção do ministério realizado por essa igreja. Aos que desejarem fazer isso, informamos nossas contas. Deus ama quem dá com alegria. PIBG, uma comunidade de amor onde Deus se manifesta.